Bom dia, ouvintes da Rádio Teoflotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre administrando o estresse. Gripes e dores de cabeça repetidas, pressão alta, problemas do coração, câncer e depressão são doenças que podem ter origem no estresse continuado e não cuidado. O estresse é a reação das pessoas a situações difíceis, reais ou imaginárias. Quando se torna um estado permanente, passa a ser uma doença. As pessoas reagem de formas diferentes aos problemas que surgem no trabalho ou em suas vidas particulares. Ver as dificuldades com otimismo, não permitindo que provoque uma tensão exagerada, previne o estresse. Um comportamento mais organizado no trabalho e ter novas esperanças em relação aos problemas pessoais levarão a uma vida mais leve e agradável, evitando os sofrimentos provocados pelo estresse. Bom, hoje a gente vai estar passando aí algumas informações sobre o estresse. Preste atenção, pois pode ser o começo de uma importante mudança em sua qualidade de vida. Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre a vida moderna. Vamos começar essa conversa aí apelando para a sua memória. Procure se lembrar de quando foi a última vez que você ouviu uma das frases a seguir. Fiquei tão preocupado com aquele compromisso que acabei com dor de cabeça. Essa espera está me deixando muito ansioso. Trabalhei como louco o dia inteiro e parece que não fiz nada. Aquele compromisso me tirou o sono. Eu não levo desaforo para casa, nem do chefe. Certamente faz pouco tempo que você ouviu algo parecido. E não dá nem para lembrar onde foi, porque ouvimos frases como essas em todo lugar. Elas acabam se tornando parte do nosso estilo de vida e mostram quando a maioria das pessoas vive sob estresse constantemente. Bom, quer dizer então que aquela explosão de raiva no trânsito semana passada foi uma prova, de que eu também estou estressado? Vamos lá, não é bem assim. Uma raiva de vez em quando todo mundo tem. E quem nunca perdeu o controle emocional? Não há nada de errado com isso. O problema é quando essas situações se repetem tanto que começam a prejudicar nossa saúde e nosso desempenho. Aí é hora de parar e pensar, porque o estresse está mexendo com sua vida. Foi para isso que preparamos esse programa de hoje, para ajudá-lo a pensar sobre a melhor maneira de lidar com a tensão da vida moderna. Bom, vamos refletir aqui um pouquinho. A primeira verdade sobre o estresse: ele está presente na nossa vida, à nossa volta. A segunda verdade sobre o estresse: não dá para deixar de viver por causa dele. Bom, vamos então começar a entender o problema. O que é o estresse? Como você viu, o estresse não é exatamente uma doença. Na verdade, desde a pré-história, o corpo humano aprendeu a reagir a situações estressantes. Quando o homem das cavernas era atacado por uma fera, seu corpo sofria reações químicas e ficava pronto para reagir ao ataque. E não acontece o mesmo quando gritamos no trânsito, reagindo a outro grito, quando somos desafiados a melhorar no trabalho, quando encontramos um grande problema pela frente. Se você pensar por aí, vai concluir que ainda continuamos enfrentando muitas feras na nossa caminhada. Porém, hoje essas feras são diferentes. Mas se o estresse não é exatamente uma doença, e sim uma reação do nosso organismo, onde é que está o problema? O problema começa quando as situações se repetem o tempo todo. Aí é que está o problema. Aí o corpo não tem tempo para se recuperar. Sem tempo para o descanso, para a recuperação física e emocional, as portas se abrem para doenças as mais diversas, desde uma simples dor de cabeça, passando por gripes repetitivas, enxaqueca, pressão alta, doenças do coração, até mesmo câncer. E também chegando ao grande mal da vida moderna, que é a depressão, tá? Então, tudo isso aí, pode ser consequência do estresse contínuo, ok? A cada ano, mais e mais pessoas procuram os centros de saúde em busca de tratamento para doenças provocadas pelo estresse. E a verdade é que as causas desses problemas continuam presentes. O que fazer? É claro que não é possível isolar as causas do estresse, pois para isso seria preciso isolar o mundo. Mas podemos nos preparar para lidar melhor com essas situações e a nossa saúde agradece. Bom, gente, a palavra estresse ou estresse significa tensão. Ela veio da engenharia e na medicina foi usada para representar até que ponto o nosso corpo e nossa mente conseguem aguentar as pressões do dia a dia. Mais ou menos como medir até que ponto um elástico pode ser esticado. Porque ele tem um limite. Qual? Bom, cada um aí tem seu limite. E vamos continuar aí falando sobre o estresse. Todo estresse é ruim
Existe um ditado que diz que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Você sabia que ele se aplica perfeitamente ao estresse? Existe o mau estresse, também chamado de distresse, mas também existe o bom estresse. O mau estresse pode ser de 2 tipos. Isso é muito interessante, gente. Por monotonia, quando existe pouco ou nenhum esforço e as pessoas acabam adoecendo por sedentarismo, monotonia e tédio. Ou por sobrecarga, quando existe excesso de esforço e trabalhamos além da nossa capacidade. O bom estresse é chamado de eustresse. Ele acontece quando aceleramos nosso desempenho para produzir mais. Nesse estado, você não se sente pressionado. Pelo contrário, você está motivado a seguir em frente e concluir o trabalho da melhor forma. Bom, gente, só para a gente estar comparando aqui, usando uma metáfora, se esticar demais, a corda arrebenta. Se tiver frouxa, ela não toca, né? É o meio termo, isso vale aí para o estresse. Podemos fazer uma analogia também com o sal, né? Sal demais estraga comida, sem sal também fica ruim. Então tem que ser ali na dose certa. Portanto, uma vida parada demais provoca estresse e uma vida com sobrecarga provoca estresse. E se for na medida, você vai tendo mais saúde. Bom, gente, o estresse não acontece por uma única razão. Quer um exemplo? Você não vai ficar nervoso no trânsito todos os dias, a ponto de perder o controle. Mas isso pode acontecer se outros motivos entrarem em cena. São os chamados fatores estressores. Fatores estressores, um nome complicado para situações simples que acontecem com todo mundo e que juntas geram situações de estresse. Por causa das diferenças de personalidade, uma tarefa que é estimulante para uma pessoa é chata para outra. Por causa da nossa constituição orgânica, algumas pessoas trabalham por muito tempo, outras se cansam mais cedo. Por causa do nosso jeito de avaliar e perceber as coisas, alguns olham os problemas com maior otimismo do que outros. Por causa das expectativas pessoais, muita gente sofre antes da hora por causa de problemas que ainda nem aconteceram. Ou fica julgando as outras pessoas sem conhecê-las bem. O fato é que cada pessoa tem seu modo de reagir à pressão. E o resultado pode representar uma situação de estresse muito diferente de todas as outras. Até aí tudo bem, mas e quando o assunto é trabalho? Cada ambiente de trabalho é diferente do outro. Alguns lugares de trabalho são mais sérios, outros são mais descontraídos. Se o seu temperamento não combinar com um desses estilos, isso pode gerar estresse com o passar do tempo. Eis aí outro fator de estresse. Agora que você já conhece os principais fatores causadores do estresse e já está ciente das complicações de saúde que ele pode provocar, é hora de conhecer algumas técnicas para se defender dele. Eu quero fazer aqui um parênteses. Afinal, o que as pessoas esperam de nós? E de que maneira devemos reagir às provocações? Não levar desaforo para casa pode ser motivo de estresse, mas engolir calado também pode ser. O local de trabalho pode ser uma fonte diária de fatores de estresse. Bom, nem aqui fica a dica. Sábio é aquele que fala na hora que tem que falar e cala na hora que tem que calar. Se algo não está muito bem no seu equilíbrio emocional, é fácil perceber os sinais. Bom, geralmente esses sinais são tremores, rubor, dor muscular, sudorese, sensação de fraqueza, diarreia, impaciência, náuseas, calafrios, boca seca, vertigens, insônia, fôlego curto, mãos frias e úmidas, fadiga fácil, bolo na garganta, tonturas, pouca concentração, palpitações, inquietação, falta de ar, resposta exagerada, surpresa, irritabilidade, urinar com frequência, memória prejudicada e tensão. E você, melhor do que ninguém, saberá se esta é uma situação de momento ou se é melhor procurar ajuda especializada. Fica atento e siga em frente. Bom, agora eu vou falar um pouquinho, gente, sobre as ferramentas para levar uma vida melhor. Aqui estão algumas ferramentas e dicas para ajudá-lo a lidar cada vez melhor com as situações de estresse no trabalho e na vida pessoal. Administrando o estresse no trabalho. O trabalho pode ser muito estressante se não dedicarmos a devida atenção a ele. Tudo pode ser motivo de estresse. O local, os prazos, as tarefas, o tempo curto. Para lidar com essas questões, o melhor a fazer é adotar ações simples que possam facilitar o trabalho. Prepare-se contra a ansiedade. Vai a uma reunião difícil? Tente levantar o que será discutido e imagine o que você responderia. Isso vai deixá-lo mais seguro. A regra vale para apresentações em público. Descubra qual será o seu público, estude seus gostos e repasse tudo que vai dizer.
né? Aqui vai algumas dicas. Monte uma lista de coisas a fazer. Essa dica é bem simples, fácil de executar e pode oferecer resultados surpreendentes. Quando não anotamos em lugar nenhum aquilo que deve ser feito, as coisas ficam flutuando em nossa mente. Uma lista com as tarefas por ordem de importância pode evitar aquela sensação de que você está fazendo muito esforço por nada. Ao final do dia, você poderá conferir o que foi feito e o que ficou por fazer. E este já será um ótimo recomeço do planejamento para o dia seguinte. Bom, gente, aqui tem um ponto importante. Para você tirar uma preocupação da cabeça, você tem que colocar no papel. Então, coloque ali no papel que você vai aliviar a sua cabeça e isso vai diminuir seu estresse, ok? E no plano pessoal, você sabia que muitas pressões diárias são criadas por nossa mente por causa das situações do dia a dia? É possível se prevenir contra essas armadilhas. Como evitar o estresse? Primeiro, procure saber mais sobre como tratar com equilíbrio as situações do seu dia a dia. Conheça técnicas de relaxamento e meditação que deixam a pessoa mais tranquila, mais calma, né? Diminui aí as preocupações e as tensões, que normalmente leva de 10 a 15 minutos por dia. 2. Desafie os pensamentos negativos. A maioria deles dura pouco e no final das contas você descobre que são apenas resultado da ansiedade. Exemplo, quer enfrentar aquela sensação de que um trabalho vai dar errado? Faça uma pergunta bem simples. Por quê? 3. Após comprovar que o pensamento negativo é falso, transforme em uma afirmação positiva. Isso será um sucesso porque eu me preparei para fazer. E repita essa afirmação até que o pensamento anterior deixe de importunar você. E 4, e se o pensamento negativo for mesmo alerta? Melhor ainda porque veio a tempo de você estudar a melhor forma de corrigir o problema. Analise, corrija a situação e mande o pensamento negativo para longe. Lembre-se, boa parte das situações que provocam estresse está sob nosso controle. Mas pode acontecer de a pessoa ficar tão estressada que precise de ajuda médica. E se isso for necessário, por que não? Gerenciar o estresse nada mais é do que assumir o controle da própria vida, inclusive na hora de procurar apoio. Bom, esse apoio significa buscar ajuda com o médico e com o psicólogo, tá? Com o médico, né, ele vai receitar um medicamento, geralmente antidepressivos, e com o psicólogo, né, através da terapia, você pode aprender a lidar melhor com os problemas do dia a dia, com os estressores do dia a dia de uma forma mais tranquila. Dessa forma, você evita de sobrecarregar o seu aparelho psíquico, ok? Evitando, assim, o estresse negativo, aquele que prejudica a nossa saúde. Pô, gente, eu vou contar aqui uma metáfora. A outra janela. A menina debruçada na janela trazia nos olhos grossas lágrimas e o peito oprimido pelo sentimento de dor causado pela morte de seu cão de estimação. Com pesar, observava atento o jardineiro enterrar o corpo do amigo de tantas brincadeiras. A cada pá de terra jogada sobre o animal, sentia como se sua felicidade estivesse sendo soterrada também. O avô, que observava a neta, aproximou-se e a envolveu em um abraço e falou-lhe com serenidade. Triste a cena, não é verdade? A netinha ficou ainda mais triste e as lágrimas rolaram em abundância. No entanto, o avô, que desejava confortá-la, chamou-lhe a atenção para outra realidade. Tomou-a pela mão e a conduziu para uma janela localizada no lado oposto da ampla sala. Abriu as cortinas e permitiu-lhe que visse o jardim florido à sua frente e perguntou-lhe carinhosamente: "Está vendo aquele pé de rosas amarelas bem ali à frente? Lembra que você me ajudou a plantá-lo? Foi um dia de sol como hoje que nós dois o plantamos. Era apenas um pequeno galho cheio de espinhos e hoje veja como está lindo, carregado de flores perfumadas e botões, como promessa de novas rosas." A menina enxugou as lágrimas que ainda teimavam em permanecer em suas faces e abriu um largo sorriso, mostrando as abelhas que pousavam sobre as flores e as borboletas que faziam festa entre umas e outras das tantas rosas de variados matizes que enfeitavam o jardim. O avô, satisfeito por tê-la ajudado a superar um momento de dor, falou-lhe com afeto: "Veja, minha filha, a vida nos oferece sempre várias janelas. Quando a paisagem de uma delas nos causa tristeza, sem que possamos alterar o quadro, voltamos-nos para outra e certamente nos deparamos com uma paisagem diferente. Tantos são os momentos de nossa existência, tantas as oportunidades de aprendizado que nos visitam no dia a dia, que não vale a pena sofrer diante de quadros que não podemos alterar. São experiências valiosas da vida, das quais devemos tirar lições oportunas, sem nos deixar tragar pelo desespero e revolta que só infelicitam.
A nossa visão do mundo é muito limitada. Se hoje você está a observar um quadro desolador, lembre-se de que existe tantas outras janelas com paisagens repletas de promessas de melhores dias. Não se permita contemplar a janela da dor. Aproveite a lição e siga em frente com ânimo e disposição. Agindo assim, o gosto amargo do sofrimento logo cede lugar ao sabor agradável de viver. Pô, gente, vou ficando por aqui. Bom dia a todos. Até semana que vem. Tchau!